trabalhava na empresa privada, né? Tinha aquele salário e tudo mais, só que eu tinha a certeza que de uma hora para outra minha vida poderia mudar, né? A gente sabe que na iniciativa privada você acorda e você pode não ter mais o seu emprego. Essa estabilidade me desestabilizava. Então eu precisava ter uma coisa muito certa na minha vida. Então assim, eu falei, bom, o que vai me trazer essa tranquilidade? É o concurso público. Uma frase que eu ouvi que eu levo para minha vida. O concurso, ele não vai mudar a sua vida de uma hora para outra, mas ele vai mudar a sua vida inteira para sempre. Porque ele vai te trazer a tranquilidade, ele vai te trazer a estabilidade, a clareza que você precisa ter para resolver outras coisas na sua vida. Por exemplo, você tem um plano de saúde, você tem o seu salário caindo todo mês na sua conta, sem você se preocupar com nada. Essa tranquilidade que eu precisava na minha vida, que hoje o concurso público me trouxe, graças a Deus. Minha vida começou dentro dos concursos públicos em 2017/2018, quando eu cismei de estudar para concurso. Eu morava no Rio de Janeiro, eu morava na favela, dominada pelo tráfico, aquela coisa completamente diferente da minha realidade. E eu estava ali, mas eu não era dali. Eu sentia que meu mundo era muito maior e minha vida era diferente daquilo ali. Então, eu sempre tive a vontade e o sonho de estudar para a carreira policial. E apesar da minha realidade ali, do meu dia a dia, eu tinha essa visão de que aquilo ali não era para mim. E eu comecei a estudar naquela época, mas muito sem foco, muito sem saber o que fazer, nem por onde começar. E de uma hora para outra, eu larguei tudo, simplesmente tudo, para só estudar para concurso. Enfim, minha vida começou que eu juntei dinheiro durante um tempo para ficar só por conta do estudo e fiz algumas escolhas erradas. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque na minha trajetória de 7 anos de concurso, além de eu aprender o que fazer, eu aprendi o que não fazer dentro do concurso. Então, é justamente isso que me trouxe até aqui, que hoje eu passo a minha experiência para os meus alunos do que exatamente você fazer e o que não fazer dentro de um concurso, que eu bati muita cabeça durante esse período. Eu estava para uma outra área, dentro da carreira policial, mas eu estudava para um outro cargo, que eu tenho certeza que o cargo ele me levaria para outros lugares. Hoje, por exemplo, eu não estaria aqui na Tutore, porque o cargo que eu estudava é um cargo que não dá essa possibilidade, né? Eu sempre falo para os meus alunos, tudo acontece quando tem que acontecer e como tem que acontecer. E comigo foi exatamente assim. Eu batia naquela tecla que eu precisava daquele cargo. E hoje eu agradeço por não ter passado naquele cargo. E justamente esse é o X da questão. Se eu tivesse passado para lá, hoje eu não estaria passando meu conhecimento. Que isso, cara, que história, hein? Dentro de uma favela dominada pelo tráfico, né? Os crimes organizados ali. E, cara, que interessante, pessoal. Olha só. A Priela era de uma favela dominada pelo tráfico, né, pela facção, e mesmo assim não atrapalhou o seu sonho, né, o seu objetivo. Pri, me desculpa, mas eu fiquei extremamente curioso com relação à sua trajetória. Cara, se você puder conversar um pouquinho sobre a sua trajetória comigo, eu fiquei curioso, hein? Eu acredito que todo mundo tenha ficado curioso também. Então conte um pouquinho como é que era a Pri, como que o serviço público chegou aos seus olhos, encheu os olhos, assim, despertou interesse, me conta. Eu trabalhava na empresa privada, né? Tinha aquele salário e tudo mais, só que eu tinha a certeza que de uma hora para outra minha vida poderia mudar, né? A gente sabe que na iniciativa privada você acorda e você pode não ter mais o seu emprego. Então, assim, essa estabilidade me desestabilizava. Então, eu precisava ter uma coisa muito certa na minha vida. Então, assim, eu falei, bom, o que vai me trazer essa tranquilidade? É o concurso público. Então, uma frase que eu ouvi que eu levo para minha vida. O concurso, ele não vai mudar a sua vida de uma hora para outra, mas ele vai mudar a sua vida inteira para sempre. Porque ele vai te trazer a tranquilidade, ele vai te trazer a estabilidade e a clareza que você precisa ter para resolver outras coisas na sua vida. Por exemplo, você tem um plano de saúde, você tem o seu salário caindo todo mês na sua conta, sem você se preocupar com nada. Então, é essa tranquilidade que eu precisava na minha vida, que hoje o concurso público me trouxe, graças a Deus. Caramba, que bacana, Pri. E assim, eu quero entender agora, conhecer um pouquinho
mais sobre a pre-concurseira, lá atrás, antes da primeira aprovação. Qual foi sua maior dificuldade mesmo, assim? Eu tô imaginando aqui que seja algum aqui que eu tô idealizando, mas eu queria que você verdadeiramente falasse, compartilhasse qual foi a sua maior dificuldade mesmo na sua preparação. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive eu sempre fui uma pessoa organizada com os estudos, mas eu acho que o excesso de organização, ele me travava. Então eu sempre falo para os meus alunos assim, que você tem que ter foco e direcionamento para você estudar, não só em relação às matérias, e sim os materiais também. Muitas pessoas têm vários métodos de estudo. Para português eu estudo dessa forma, para RLM eu estudo dessa forma. No outro eu faço flashcard, no outro eu faço marcações. Então assim, o aluno ele tem tantas opções que ele fica perdido. Então eu acho que o que me faltou naquele momento era direcionamento. Era por isso que eu demorei tanto a passar. É o que eu sempre falei sobre mentoria. Muitas pessoas me seguem há muitos anos, né? Eu tô nessa área de concurso há mais de 7 anos. Então o pessoal falava, mas você falou X ou Y de mentoria, por quê? Eu sempre falei, mentoria é aquilo que de fato vai te mentorar. O cara vai pegar a sua realidade e vai transformar ela em cronograma para dentro daquilo que você vive. Não adianta você fazer, por exemplo, igual a gente via antigamente, né? Muitas pessoas ainda trabalham assim dessa forma de planilha e tudo mais. Ou então te dá um PDF genérico, joga na sua mesa, e você que se vire para estudar com ele. Mas não, mentoria o que é? É você sentar, saber a realidade do aluno e trabalhar o cronograma dele de acordo com essa realidade. Então, eu acho que a minha maior dificuldade nesse momento era o direcionamento. Cara, que bacana, né? Então, assim, realmente, muitos alunos, eles... Na realidade, a primeira decisão do concurseiro mesmo é começar a gastar dinheiro, né? Comprando material do grana, estratégia, do direção... Só que, antigamente, eles tinham essa dificuldade, né? O material de concurso público antigamente era muito caro, não sei se na sua época você pegou essa época, né? Mas hoje a maior dor do aluno mesmo é por onde seguir, qual caminho seguir, por qual material estudar. E isso eu tenho perfeitas condições, né? Eu tenho certeza, na realidade, que você realiza esse trabalho muito bem. Não é à toa que a gente conversando aqui, né? Sobre os números que você já conseguiu alcançar, cara, você conseguiu chegar numa marca muito absurda em muito pouco tempo. Então, assim, são quase ali 50 alunos dentro da sua mentoria. Então, assim, não é um número, não é apenas um número, são pessoas ali que confiam no seu trabalho. Eu queria entender também uma dificuldade que um aluno seu trouxe, né, no ato ali da venda, antes de fechar. E depois que esse aluno fechou, eu queria saber se essa dificuldade ainda se perpetuou. Você acha que o aluno continuou com as mesmas dores, as mesmas dificuldades depois que contratou sua mentoria? É assim, eu tenho muitos alunos que falam da dificuldade de resolver questões, né? E eu acredito muito no poder das questões. Eu acho que assim, eu trabalho com 3 fases de estudo. O estudo, a revisão e o exercício. Mas eu sempre falo para os alunos fazerem exercícios em todas as etapas do estudo. Porque às vezes a gente para ali, o aluno para assistir aula como se fosse um filme, sabe? Uma série. Ele cruza os braços, assiste assim, vamos assistir a aula. Mas eu acho que não é por aí. O estudo é uma coisa ativa. Você precisa sentar e você estudar e você aprender. Você pegar o lápis ali, a caneta e tudo mais. Porque o que você vai ter na prova são questões. Então não adianta você trabalhar trabalhando ali o ego do aluno, sabe? Passando a mãozinha na cabeça. Eu sou muito verdadeira com os meus alunos. Olha, você quer alcançar um objetivo, você tem que fazer por onde alcançar esse objetivo. Você tem que saber a sua realidade, tá? O seu momento de estudo e a sua dificuldade, ele traz para mim a dificuldade dele e nesse momento a gente vai trabalhar em cima das dificuldades do aluno. Então, assim, muitas vezes a dificuldade é realmente resolver questões, é você ter a constância nos estudos, né? Então, ali a gente consegue sanar muitas dúvidas dos alunos e... Excelente, excelente, excelente. E assim, me fala um feedback, cara. Com certeza você deve ter uma infinidade de feedback positivo dos seus alunos. Me fala qual foi o melhor feedback, o mais impactante que você falou, caramba,
Eu acertei pela segunda vez. Eu acertei na profissão de carreiras policiais e também acertei na profissão de mentor. Me falem um feedback, Pri. Um feedback que me deixa muito, muito feliz foi de um aluno que ele falou assim, que ele já está nesse ramo já tem muito tempo também, e ele está batendo na trave e só precisa de lapidar. É só pegar ali os pontos, lapidar, que ele vai passar no próximo concurso, que eu tenho certeza. E ele falou, Pri, eu já fiz várias mentorias e nenhuma foi igual à sua, e nem deu o suporte que você trouxe. Tem até um print dele falando, o seu profissionalismo e o seu suporte é surreal. E eu fiquei lisonjeada com isso, porque é isso que eu buscava quando eu falava em mentoria, lá no passado, quando eu era concurseira. É alguém que pegasse na minha mão e me ajudasse até a aprovação, né? Então, é o que eu falo. O meu lema é justamente esse, é rumo ao seu distintivo. Então, por quê? Porque nós vamos juntos. A partir do momento que o aluno fecha comigo, a aprovação dele é minha prioridade. Então, é justamente isso. Então, eu trabalho dentro dessa junção com o aluno, ele nunca tá sozinho. Caramba, Pri, que legal, que legal. Você tá indo super bem. Eu tô acompanhando lá o seu progresso na nossa plataforma. Pessoal que tá interessado em virar polícia penal, meus amigos, se não falou ainda com a Priscila, vocês estão perdendo tempo. Precisa desmistificar essa questão do trabalho do policial penal. Cara, o espaço tá aqui pra isso. Muitas pessoas têm medo, pois é, muitas pessoas têm medo, porque filmes, séries, aquela coisa toda traz uma coisa muito sombria pro lado do policial penal. Então, e hoje a gente vê que assim, lógico, óbvio, a gente não pode levar celular, não pode mostrar, enfim, o celular ele nem entra na unidade. Então, eu acho que é muito por conta disso, essa coisa de ninguém saber. Mas a gente precisa desmistificar. Dentro da Polícia Penal, existem vários cargos que você pode exercer. Claro, o cargo principal é o policial penal, mas existem várias áreas que você pode trabalhar. Tem a área da saúde, tem a área da ressocialização, né? Tem a área administrativa, tem vários tipos de áreas. Você não precisa necessariamente trabalhar dentro do pavilhão, junto com o preso. Preso, né? Particularmente, eu gosto dessa área. Tu curte? O pessoal fala do cheirinho. Tu gosta do cheirinho também? Adoro. A curto, pega pra capar mesmo. Aquilo ali, o trabalho no dia a dia com o preso, né? Mas para quem não curte ou para quem tem medo, existem várias áreas. Por exemplo, a área de atendimento. Muita gente não consegue vislumbrar isso, mas tem a área de atendimento de ressocialização, atendimento às famílias. Então, tem toda essa parte ali, de fato, voltada para a ressocialização. Tem educação, tem faculdade, tem tudo dentro de uma cadeia. Então, assim, as pessoas pensam que é aquele ambiente hostil o tempo todo, sombrio o tempo todo, sabe? Meu Deus, mas, na verdade, não é bem assim, né? Me desculpe, mas eu me enquadro nesse tipo de gente aí. Vou te falar, pra mim, policial penal, tu também, Leozinho? Que isso, você não viu também? Gente, explica aí, ó. Hoje você cuida dessa parte mesmo ostensiva, posso falar assim? Operacional, né? Operacional. Operacional. Eu trabalho mais na parte braçal ali, que a gente chama de batendo bota o dia inteiro, né? E vai pra lá e vai pra cá e transporta preso, enfim. Eu trabalho com essa parte diretamente. Mas para quem não gosta, existem várias áreas para se trabalhar dentro do presídio. Por exemplo, só para te explicar como que funciona. Existe o presídio feminino e o masculino. Perfeito. Dentro do presídio masculino, as policiais femininas, elas trabalham nessas áreas. Na administrativa, portaria, recepção, sabe? Uhum. Toda essa área, assim, até mesmo a área... Calma aí, esqueci. A área de direitos humanos, não. Como é que é o nome, meu Deus? Que a gente faz o cadastro do funcionário. RH? RH, boa. Existe essa parte assim também de RH, muita gente trabalha na parte administrativa mesmo, não tem contato nenhum com presos. Na parte, né, no presídio no masculino, o feminino trabalha assim, e ao contrário é a mesma coisa. Hoje eu trabalho em uma unidade feminina, é por isso que eu faço esse trabalho mais braçal. E os policiais masculinos, eles trabalham na área administrativa, muralha. Então, assim, existe toda essa divisão. Pessoal, olha só. Vocês acreditam? Uma mulher que fica no pavilhão batendo bota, nem parece, né? Nem parece. Mas, Pri, eu acho muito interessante você compartilhar esse tipo de informação conosco, porque
às vezes o aluno ele nem sabe de todas essas atribuições do presídio. Eu, minimamente, tive uma oportunidade de conversar com uma mentora também, só que ela é de presídio federal, né, aqui de Brasília, inclusive, e ela me falou exatamente isso, né, que, ao contrário de você, ela já prefere a parte mais administrativa, digamos assim, né, e ela foi me contando, e ela tem parte de instrução também, etc, e assim, caramba, cara, eu achava que você ficava o dia todo na porta, na cela, batendo lá a chave, a canequinha, não sei o que, nananã. E é interessante, assim. Mas agora, assim, eu queria entender, de todos esses anos que você tá trabalhando ali, lá dentro, lá do presídio, né, digamos assim, qual foi, não sei se melhor experiência, mas sim, acredito que sim. Qual foi a sua melhor experiência que você teve, assim? Deixa eu contextualizar. Quando você estava estudando pra Polícia Penal, você imaginava uma coisa, né? Era realmente aquilo que você imaginava mesmo? Se sim, né? Eu queria que você contextualizasse algo que você achou interessante. Não legal, mas interessante ali. Caramba, cara, eu escolhi mesmo a profissão certa. Uma emoção ali. Então, tem essas duas vertentes, né? Quando a gente entra pela primeira... Porque eu nunca tinha passado na porta de um presídio quando eu passei para o concurso. Então, quando a gente entra, tem aquele primeiro contato, eu fiz estágio, por exemplo, no presídio masculino. Lá o negócio é mais pancadaria. Rio, né? Foi no Rio? Não, Minas Gerais. Pior ainda. Eu passei para Minas Gerais. Então, é mais pancadaria. E quando eu cheguei no presídio que eu trabalho hoje, que é o presídio feminino, como eu comentei, é completamente diferente. É um ambiente um pouco mais leve, vamos dizer, tá? Existem as pessoas ali, enfim, que são faccionadas, que são mais perigosas, né? Que a gente sabe quem é quem ali dentro, mas é completamente diferente. Então, eu vi que realmente era aquilo que eu queria, sabe? Trabalhar com a segurança pública. Ali você está num ambiente controlado. O seu papel ali dentro é fazer com que aquelas pessoas cumpram suas penas e vão para suas casas, sabe? Então, assim, a gente não está ali para trabalhar em cima da vida pregressa do preso. A gente está ali dentro para trabalhar em cima daquilo que ele cometeu e que ele precisa cumprir. Você não precisa tornar a vida do preso pior, porque ele já está preso, né? Então, eu acho que, assim, é justamente isso. E uma das coisas que me marcou muito foi uma presa quando chegou para mim toda feliz, emocionada, dizendo que se formou na escola lá dentro, né? Lá dentro a gente tem professor, tem escola e tal. E ela toda emocionada contando que se formou na escola e perguntou: se um dia eu quiser fazer concurso para a polícia, eu posso? Eu falei: não, mas você pode estudar para outras áreas. E ela acabou seguindo naquilo ali, fez uma prova do Enseja, se eu não me engano, e passou para o vestibular de engenharia. Meu Deus! Dentro da cadeia, E você vê que, assim, ela cometeu um erro na vida dela e aquilo não impediu dela, e aquilo não impediu dela seguir, sabe? E, de repente, mudar a sua trajetória lá na frente. Então, com certeza a mente dela mudou, né? Mudou completamente. Ela olha pra gente, ela admira as pessoas. Ela fala assim: nossa, eu queria ser como você. Óbvio, ela não vai poder fazer um concurso de segurança pública, né? Porque existe ali a parte de investigação social e tudo mais. Mas ela pode estudar outras áreas e ela pode mudar o futuro dela e dos filhos dela. Então, eu achei bacana essa experiência. Perfeito. E assim, eu imaginei que você iria compartilhar ali a primeira vez que você colocou a mão na sua aula. Esse é um momento muito marcante também, mas não foi diretamente ali dentro do presídio, né? Mas me conta, porque, cara, sem dúvidas alguma, né, tem aquela mística ali, né, de querendo ou não as carreiras policiais ser majoritariamente por homens e tal, mas eu queria que você contasse também sobre isso. Você acha realmente que as carreiras policiais são carreiras específicas para homem? Eu quero que você discute sobre esse assunto também. De forma alguma, eu acho que é para todo mundo, ainda mais hoje em dia no mundo que a gente vive, né? A gente precisa desmistificar isso, dessa questão da carreira masculina e feminina. Eu acho que a pessoa se identifica com a carreira. Então, como você comentou, né? A primeira vez que eu coloquei minha quarentona na cintura foi aquele momento que eu falei assim: nossa, eu estudei tantos anos para esse momento. Ah, mas se você está colocando em um objeto as suas expectativas, não é.
É porque aquele objeto, ele materializa tudo aquilo que você estudou durante muito tempo. Parece que tudo aquilo passou, sabe? Todos aqueles anos que eu estudei passou e eu falei assim, nossa, parece que passou tão rápido e eu com certeza faria tudo de novo, com certeza. É quando você achar que carreiras policiais é apenas para homem, lembre especificamente desse vídeo aqui, ó. Tadinho. Ele vai me matar. Será que essa mulher é brava ou não, pessoal? Eu só tenho um carinha de fofinha, de professorinha, mas é flexão de punho cerrado, é choque, é 100 na prova de tiro, é bem preciso. Que isso! Deixa a parte falando. Quem vê cara não vê a quarentena na cintura, né, pessoal? Mas é isso, assim, Você percebeu alguma mudança concreta mesmo depois que você contratou a nossa plataforma? Eu quero um feedback mesmo do aluno. Chegou algum aluno em você e falou, meu Deus, elogiou a plataforma que você trabalha hoje? Ah, demais. A gente recebe isso todos os dias, né? Eu acho que o elogio com relação à plataforma é quase uma coisa rotineira no nosso dia a dia. E não tô falando mentira, tô falando a verdade, porque eu vivo isso no dia a dia. Eu acho que, assim, o fato de eu me tornar mentora foi um divisor de águas na minha vida, porque antes eu queria ajudar todo mundo, mas não sabia como. E, como eu falei ainda agora, eu acho que mentoria é uma coisa mais individualizada, de acordo com a sua realidade. Então, se eu fizesse uma coisa um dia, eu queria fazer bem feita. Então, nesse momento, eu escolhi, quando eu decidi ser mentora, naquele momento eu decidi pela Tutory justamente por conta disso, porque eu sabia que eu ia ter esse suporte. Cara, a Tutory tem um suporte 24 horas por dia. Então, assim, é surreal. Então, nesse momento, quando eu decidi ser mentora, escolher uma plataforma que me desse esse suporte foi essencial para mim. Então, a organização, os alunos, eles falam muito sobre isso. Eles falam, caramba, eu nunca consegui seguir tão bem um planejamento. Eu tinha essa organização por 1-2 semanas. Agora, seguir de verdade no cronograma e evoluir de fato, eu estou conseguindo agora pela primeira vez. Eu tenho um aluno que falou assim para mim, teve um vídeo que eu fiz que eu falei assim, se você está estudando de maneira errada, você está estudando assim, assim, assado, você está estudando de maneira errada. Eu falei, bem enfática. E ele falou, quando eu vi aquele seu vídeo, você estava falando para mim, você estava falando da minha vida. E naquele momento, sem pensar 2 vezes, eu fechei sua mentoria e foi a melhor escolha que eu fiz. E aquilo me deixou muito feliz, porque eu consegui tocar. Então, a partir do momento que eu faço um conteúdo ou falo alguma coisa nos stories que uma pessoa é impactada, para mim aquilo ali valeu a pena. Excelente, excelente. E como? E como que a Tutory consegue te ajudar nessa escalabilidade? Fala um pouquinho pra gente como que a gente agregou mesmo nesse seu trabalho, nesse seu serviço, que é muito importante sempre. Que eu vou dar um outro contexto aqui, mas eu vou voltar na pergunta pra você não esquecer. Pessoal, você que é mentor, não teve a oportunidade de ter um contato conosco, cara, o seu trabalho é essencial na vida do aluno. Às vezes o aluno, a gente tem que ter muita responsabilidade com ele, assim como a Priscila tem. Eu vejo isso muito nela. Tenham cuidado, porque às vezes o concurseiro, ele não vai ter dinheiro mesmo. Eu já tive contatos com pessoas que vendiam água em sinal para pagar as assinaturas, materiais ali. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o trabalho que a gente realiza hoje. Então assim, voltando à minha pergunta, esqueceu ou quer que eu repita? Quero que você repita. Eu também esqueci. Aí, TV. Como que a Tutory ela conseguiu te ajudar a escalar sem perder a individualidade e a personalidade dentro do serviço de mentoria? Porque eu vejo que você tem contato com o seu aluno diretamente. Diretamente. Eu acho que assim, não são, vamos supor, 30, 40, 100 alunos. Não são 100
assinaturas, são 100 vidas e 100 famílias que a gente está mexendo. Então, eu tenho muito essa responsabilidade com relação a isso que você falou, né? De você... Tem gente que faz o possível e o impossível para estudar com você dentro da Tutory, para poder conseguir ter esse suporte, né? Então, assim, como que a Tutory mudou na minha vida? Eu acho que trazer essa individualidade para cada aluno não é escalável, a gente sabe que não é, né? É 1 a 1. Então, eu acho que assim, né, a plataforma, você pode ir lá e modificar o cronograma dele de acordo com a realidade dele, sem você precisar fazer tantos ajustes. Com um clique, por exemplo, você consegue modificar o cronograma do aluno, né? Então, eu acho que o que muda, assim, de verdade para mim, é essa questão do suporte que a Tutory dá para você tirar vários relatórios e enviar para o aluno. Eu acho que isso é muito importante. O aluno fica muito feliz em saber da sua evolução, tá? E também na questão do replanejamento do cronograma. Então, assim, muitos alunos, eles atrasam o cronograma e você consegue replanejar com um clique. Então, eu acho que isso, para mim, é surreal, porque inviável seria eu fazer isso de 1 a 1 numa planilha. Então, modificou demais a minha vida, essa questão. E quando a Pri fala sobre esses assuntos, pessoal, não é, quanto mais melhor, quanto mais alunos... Não, é porque quando você decide trabalhar como mentor dentro de uma mentoria, as atribuições, né, o seu trabalho, você chega no limite ali. Você só consegue chegar ali no máximo a 15 pessoas. E talvez existem mais 20, 30, 50 que precisam do seu trabalho, mas por conta das ferramentas que você utiliza, você não vai conseguir ajudar essas pessoas. Então são pessoas ali que estão querendo a sua ajuda e você muitas das vezes não aceita, porque eu acredito que vocês não queiram perder a qualidade, né? Então, cara, basicamente isso, assim, agradeço porque essa pergunta ela foi muito mágica mesmo. Só que agora eu quero partir para a parte de conselho mesmo, tá, Pri? Cara, a sua realidade então foi muito, muito, muito radical, né? Acredito que tenha muitas pessoas que estão no mesmo cenário que você estava lá atrás, tanto lá no Rio de Janeiro, tanto em Minas Gerais, tanto em São Paulo, Nordeste, né? Então eu queria que você desse uma dica para aquele concurseiro ali que tá perdido, estudando sem direcionamento, não sabe nem muitas das vezes o que é isso. Então, quero que você olhe para a câmera novamente, converse, olhando no fundo do olho dele e fale. Qual que seria a dica que você tem para passar para ele hoje? Eu acho que não seria nem muito uma dica, eu acho que é o conselho daquilo que eu vivi no passado, né? Uma coisa muito interessante de falar é que é uma frase um pouco clichê, as pessoas falam assim, mas estudar é difícil. Estudar é difícil, mas você ter, por exemplo, o seu filho passando mal e não poder levar ele no hospital porque você não tem plano de saúde também é difícil. Você ter que voltar às compras no mercado que você não tem como pagar também é difícil. Então, você não ter uma segurança, uma estabilidade também é difícil. Então, é aquela frase, escolha o seu difícil. Mas você estudando para concurso, ele te dá aquela estabilidade. Não é o cargo. Não é o cargo, de fato. Eu sou policial, eu sou analista, eu sou isso. Não, é o concurso. Eu acho que te dá essa segurança, a estabilidade que você precisa para tocar os seus projetos, para trabalhar com mais felicidade, sabe? Com clareza. E você poder dar apoio ali à sua família. Você ter tempo de qualidade com a sua família. Eu falo muito com o pessoal no Instagram sobre a questão da escala de trabalho da gente, né? A gente não tocou nesse assunto, mas eu preciso enfatizar também a escala de trabalho. Gente, 24/72, você trabalha um dia e folga 3. Que qualidade de vida melhor do que essa? Você pode investir em outras coisas, estudar para outras áreas, até para outro concurso, um idioma, alguma coisa assim. Perfeito. E esse dia trabalhar? Por exemplo. É 24 horas full trabalhando? Não. Por lei, a gente tem um períodozinho de descanso ali, né, que você pode estar fazendo ali o teu quarto de horas, que você precisa descansar, né, a gente não fica às 24 horas trabalhando, né, eu no caso pego de 7 da manhã às 7 da manhã no dia seguinte, mas depois eu tenho 3 dias de folga, então eu acho que essa qualidade de vida o concurso ele te proporciona. Então o conselho que eu daria para o concurseiro é esse, você foque não no processo, e sim no final. Você não vai focar, eu preciso daquele concurso, eu preciso passar em um concurso. Dali você de repente estuda para outro, você vai galgando degraus ali na sua trajetória.
Mas eu acho que o importante é você focar em melhorar de vida. Isso é muito importante, eu sempre falo sobre isso, que eu acho que é muito interessante você tocar nesse assunto, não só de tocar em si no aluno, mas você mostrar a qualidade de vida. Gente, eu vim do nada, hoje é onde eu tô, na Tutory. Então, assim, para mim, isso é muito surreal. E eu fico muito feliz e lisonjeada com isso. Excelente, não só você, tá, Priscila? A sua história, ela me tocou muito aqui, de verdade, porque a gente conversou lá na reunião de vendas e não tivemos oportunidade, né, de você me falar que você veio de uma Realidade paralela. De uma realidade paralela, não. De uma vida bem humilde, né, cara, assim. Porque aqui, né, a sede da Tutor é em Brasília. Eu fui no Rio de Janeiro uma vez, conheci como turista. Apesar de ter familiares lá, a gente não conhece mesmo, né? Só vê o filme, né? Barricada. Pensa em favela, já pensa em barricada, radio, parafal. Mas é isso. Exatamente isso. Então, aquele Rio de Janeiro bonitinho que as pessoas colocam nos portfólios, aquilo ali é só para turista, assim. A nossa realidade do dia a dia não existe isso. E eu vim de uma realidade bem complexa, né? Na minha família, por exemplo, na minha família inteira, eu fui a primeira pessoa que tem nível superior. Então, assim, né, minha mãe, minha avó, minhas tias, enfim, todo mundo, meus primos, eu fui a primeira pessoa que tem nível superior. Então, eu passei no concurso, hoje eu sou policial, as pessoas me veem como, eu não vejo isso. Eu vejo como uma pessoa que bateu muita cabeça, mas sabia o que queria. Então, eu sempre tive isso em mente. Eu sei o que eu quero e eu vou até o fim, custe o que custar. Passou muitos anos. Sim, bati muita cabeça, mas eu trago isso, essa experiência para os meus alunos, dizer o que fazer e o que não fazer, sabe? Dentro de um concurso público. Então, não querendo colocar, né? Eu trago essa realidade para os alunos porque eu bati realmente muita cabeça durante a trajetória, mas hoje eu conquistei e eu não minimizo nenhum esforço. Eu sei exatamente o que o aluno passou e eu já estive nesse lugar. Excelente! E agora eu quero que você dê um conselho para aquele mentor que, tá batendo cabeça também, tá dando murro em ponta de faca, para aquele cara que tá perdido, sem vida e final de semana, porque não tem automatizações e algumas pequenas atribuições. Qual que seria a orientação que você tinha para passar para ele hoje? É justamente o fato de eu tinha uma visão sobre mentoria antes e depois da Tutory. Depois da Tutory eu vi exatamente isso, de você conseguir automatizar algumas coisas e não ficar preso ali no aluno em planilhas. Você consegue escalar de uma forma muito mais facilitada, né? Você consegue colocar alunos que tenham a mesma realidade ou realidades parecidas em alguns, né, cronogramas e tudo mais. E você consegue trabalhar de maneira ampla, olhando de fora, sem você ter que olhar um a um, sentar com cada um. Vem cá que a mamãe vai pegar na sua mãozinha. Não, você consegue trabalhar isso. E você consegue, de repente, ter mais tempo para sua família, para você se dedicar a outras coisas, para você se dedicar ao seu trabalho, a você fazer uma coisa com mais qualidade, porque você não precisa ficar preso ali, perdendo tempo em planilhas. Então, isso é fantástico. Excelente! Isso não fui eu que falei, fui eu, Leozinho? Foi não, foi a Priscila que tá derrubando e acabando com o mercado de carreiras policiais e esses clientes lá de Minas, tá bom? E assim, Pri, por que a pessoa agora, acredito que você tenha convencido, né, mas para ser a cereja do bolo, por que o concurseiro ele tem que ser aluno da sua mentoria? Modéstia à parte falando, eu trago o aluno para perto. O aluno, ele tem contato direto comigo. Ah, mas é alguém que responde o WhatsApp? Não, sou eu. Ah, mas você faz o 1 a 1? Eu acho que é importantíssimo você ter esse contato com o aluno. Porque, sim, eu tenho quase 90 mil seguidores. E eu tô ali no dia a dia, eu faço um story e eu consigo alcançar aquelas pessoas, mas aquela pessoa consegue me alcançar? Consegue. E a gente consegue fazer isso. Então, de fato, eu consigo fazer essa coisa de trazer o aluno para perto, sabe, de mim. Então, a minha mentoria, além de você conseguir trabalhar
ali no dia a dia com o aluno, né, um replanejamento, alguma coisa, eu consigo passar dentro da mentoria tudo aquilo que eu passei dentro do concurso. Então, assim, eu trago formas mais facilitadas para ele. Exemplo, a gente tem lá também resumos esquematizados. O que são resumos esquematizados, né? Por exemplo, aqui, você consegue colocar os PDFs dentro da plataforma, né? E lá eu consegui uma forma de fazer, olha, isso é diferente disso. Não é só essa definição de A e essa definição de B. Não, você precisa prestar atenção nisso aqui, porque é isso aqui que vai cair na sua prova. Então, assim, eu consigo trazer ali toda aquela experiência que eu tive nos concursos, né? Das dificuldades mesmo do aluno. Então, eu tenho também essa questão, lembra que a gente falou sobre questões e tudo mais? Eu tenho muito esse negócio com questões, porque, por exemplo, no português, eu só aprendi fazendo provas. Ah, mas por que você faz provas de português? Não é mais fácil você fazer uma bateria de questões? Pensa comigo. Se você pega uma prova, você tem vários temas daquela prova, né? Você tem o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, todos os tópicos estão dentro do seu edital. Mas dentro de uma prova você tem acesso a todos esses tópicos. O que você estudou ontem, o que você estudou anteontem e o que você estudou semana passada. Então, eu coloco muito isso para o aluno. Em português, ele não muda, ele precisa fazer provas. Então, tudo aquilo que eu aprendi, de novo, a gente volta e traz para o aluno. E o pessoal está alcançando níveis excelentes de acertos nas questões por conta disso, sabe? Melhorando a performance, né? Melhorando a performance e evoluindo demais. Então, assim, eu tenho alunos que estão saindo muito bem nos simulados, que eu falo, cara, eu nunca estudei português dessa forma. Por quê? É algumas técnicas que eu trabalhei no passado que hoje eu consigo trazer para os alunos. Isso é fantástico. E a frase que eu gosto demais, Pri. Ah, você não reprovou 5 vezes no concurso. Você arrumou e organizou, né, 5 maneiras diferentes de você não conseguir passar naquele determinado concurso. Você, mentor, eu tenho certeza que a maioria das coisas que a Priscila falou que você se identificou. E aí, vai querer continuar batendo murro em ponta de faca, deixando de ajudar mais vidas? Deixando de transformar mais pessoas? Siga a Tutory na rede social, né, no Instagram, @tutoryoficial. Encaminhe uma mensagem lá que a nossa equipe entrará em contato com você imediatamente. Pode ser até eu que entre em contato contigo. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. É isso.